Olá novamente. Bom, como aluno, o que vocês podem fazer? Clicando em I want to be a hero, eu vou me cadastrar. Por exemplo, como um teste, vou colocar aqui o Gabriel Henrique Alvarenga Desani. Ok? Bom, vou colocar um e-mail, claro que é fictício, né? E vou colocar aqui uma senha, 321, por exemplo. Eu me registro e aí eu tenho acesso aos jogos dos meus professores. Bom, para acessar algum jogo, o professor tem que me informar um código. Então eu clico em adicionar, digito aqui o código que o professor me passou, clique em OK, e aí eu tenho duas opções. Eu posso ser, durante o jogo, até o momento, mago ou guerreiro. Qual a diferença entre eles? Durante o jogo, a partir do momento que vocês vão adquirindo pontos, vocês vão subindo de níveis, certo? Esses níveis habilitam a aquisição de novos equipamentos, tanto para o mago quanto para o guerreiro. A questão é que para o mago são magias e para o guerreiro são armas. Então, inicialmente, por exemplo, o guerreiro ele não começa com toda essa armadura. Ele vai iniciar apenas com um bastão. Durante o desenvolvimento do jogo, se eu subir para o nível 1, eu consigo adquirir um escudo. Se eu subir para o nível 2, eu consigo adquirir um cajado. Se eu subir para o nível 3, eu já consigo um escudo mais de aço. O que isso representa no jogo? Quanto mais equipamentos eu tiver, mais eu vou ou ganhar pontos quando acerto uma determinada questão, ou menos pontos eu perderei quando eu errar uma determinada questão. Eu falo questão tanto em termos de batalha quanto em termos de evento ou tarefas realizadas dentro da própria sala de aula, ok? Vou selecionar aqui, por exemplo, o guerreiro. Então, I want to be a guerreiro, né, o warrior. E aqui o que acontece? Eu tenho algumas informações. Por exemplo, se eu clicar em Heroes no topo da tela, eu tenho todos os alunos. E aqui eu tenho a pontuação. Então, esse primeiro item azul, ele representa o meu nível, certo? Em vermelho, representa os meus pontos de vida. E a barra que está vazia representa a minha pontuação. Tudo bem? Bom, o mesmo é representado aqui nesta tela principal. Tá? Quando eu clico no herói em si, eu tenho já habilitado o primeiro equipamento, que é o bastão que ele está segurando, ok? Conforme eu vou subindo de nível, esses novos equipamentos são habilitados. Se agora eu simplesmente clicar em algum, ele vai falar, olha, você não tem nível suficiente para ter este equipamento. Então, o símbolo em azul, por exemplo, aqui no escudo de madeira, que é o 2, ele indica que eu tenho que ter tenho que estar pelo menos no nível 2 e ter 20 cristais, ok? Estes cristais, basta clicar sobre o cristal no topo da tela também e clicando sobre esta opção de cristais gratuitos, vocês podem adquirir os cristais para usar durante o jogo, ok? Também tem a versão paga, mas não é obrigatório, ok? Toda essa parte de cristais e equipamentos é um opcional e vocês podem utilizar durante o jogo, mas por uma questão de evolução, uma questão de brincadeira. Mas o fundamental do jogo, ele não necessita nem da compra e nem da aquisição de cristais gratuitos que sejam, ok? Mas, como eu comentei, vocês vão poder evoluir e fazer uma brincadeira muito mais divertida com essa evolução. Tá? Quando eu, como aluno, clico sobre um determinado pergaminho, eu vou abrir este pergaminho e nele ele vai me descrever, né, o que eu preciso fazer. Tá? Neste caso, o que ele me indica? Ele indica que eu preciso chamar os meus amigos por My Lord ou My Lady. Né? E se eu conseguir, no final eu vou receber pontos de experiência ou eu não perderei pontos de vida por falhar nesta missão. Ok? Uma vez que o professor publicou o conhecimento e a batalha, eles são exibidos para mim nesta tela. Ou seja,
todo o conteúdo do professor sempre vai ser exibido nesta tela principal, ok? Bom, além disso, toda vez que o professor cadastrar uma nova batalha, um novo evento, um novo conhecimento, eu vou receber uma mensagem, como é o caso aqui, ó. Então ele fala, a battle waits you, ou seja, ele está indicando que uma batalha foi disponibilizada. Ou, por exemplo, no caso, como eu mandei os dois em seguida, ele vai falar, ó, você tem novos conhecimentos transmitidos, né, providos pelo professor. Então, não necessariamente você tem que ficar abrindo o aplicativo e consultando toda hora. Qualquer notificação ou qualquer quest que o professor cria, automaticamente você receberá uma notificação avisando, ok? Bom, quando eu clico sobre a missão, eu consigo ver o conteúdo que o professor informou e também consigo verificar a partir do link o conteúdo, tudo bem? Pode ser vídeos, aulas, podem ser imagens, pode ser links para outros materiais, tudo bem? Quando eu vou na batalha, o que acontece? Eu tenho a pergunta, né, em geral aqui, apenas como exemplo, teste sobre o conteúdo apresentado e as opções. Então, se eu clicar sobre uma opção, ele vai habilitar o botão Submit. Vamos supor que eu coloque aqui a opção 1, que no caso está errada. Tá? Ele vai vir aqui e vai falar para mim, ó, força, né? Você na próxima batalha vai ser melhor, ok? E eu tenho os meus pontos de vida retirados, tudo bem? Se esses pontos de vida chegam a 0, tem uma determinada característica que a gente trabalha aqui, que seria a colaboração. Ou seja, se alguém da turma zerar, todos os equipamentos que eu adquiri até aquele momento são removidos enquanto um aluno estiver zerado nessa pontuação. A hora que ele recuperar os pontos, aí automaticamente todos voltam aos seus equipamentos que estavam antes deste aluno zerar a batalha, tá? Ou seus pontos. Toda uma interface gráfica é exibida para tanto, não vou mostrar aqui justamente para ter a animação do jogo, ok? No outro caso, voltando à pontuação original, vamos supor que eu acerte uma determinada batalha. Então eu clico em opção 2, que é a opção correta, clico em Submit, e aí eu ganho pontos, né, de experiência. Estes pontos de experiência adquiridos nunca podem ser removidos, diferente dos pontos de vida, que o professor tem a liberdade de remover, como também a liberdade para dar pontos de vida, ok? Pontos de experiência são travados sempre em batalhas, eventos ou atividades em sala de aula, e o professor também tem autonomia para dar pontos de experiência, mas nunca remover pontos de experiência adquiridos, ok? Vamos supor que vocês realizaram várias batalhas e atingiram um segundo nível, ou seja, a barrinha de progresso ela é completada, né, de experiência, e aí ela zera novamente para o nível 2, eu tenho que adquirir novos conhecimentos. Então no nível 2, eu já tenho o usuário habilitado para realizar a aquisição de equipamentos. Então reparem, né, agora eu posso adquirir um equipamento que me dá 1 ponto de classe de armadura. O que significa isso? Significa que se eu errar uma questão, ao invés de perder 10 pontos, eu vou perder 9. Tá? E na evolução do jogo, eu posso chegar a perder apenas 1 ponto ao invés de 10 para cada questão que eu erro. Tá? Então, quando eu clico no escudo, ele fala para mim, você não tem cristais suficientes. Vamos supor, então, agora, que vocês possuem cristais suficientes. Né? Isso pode ser feito clicando sobre o cristal, né, e adquirindo a partir de assistindo vídeos de recompensa que listam 2 cristais por vez, ou comprando efetivamente pelo aplicativo. Tá? Lembrando que isso não influencia no desenvolvimento do jogo, e sim na manipulação dele, ok? Ou seja, não é obrigatório a aquisição de equipamento e nem a obtenção de cristais. Mas agora, se por exemplo eu quiser o escudo, eu tenho cristal suficiente, eu tenho 100 cristais, eu já estou no segundo nível, eu clico sobre esta opção e aí reparem que agora ele apareceu um escudo de madeira no meu herói, certo? Então, se eu chegar a evoluir de uma maneira crescente nos jogos, o que vai acontecer? Eu vou
ganhando mais pontos ou perdendo menos pontos no caso de acertos ou erros, respectivamente, certo? Até chegar um momento em que eu tenha o personagem totalmente evoluído em níveis posteriores, ok? É isso, boa diversão e bons estudos!